Hoje, às 4 horas da tarde, tem Fluminense e Santos, na verdade, Santos e Fluminense na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Não existe Fluminense não ganhar hoje. Por quê? Além da pontuação, que é muito importante, que a gente vai debater aqui nesse pré-jogo, não existe Fluminense ficar remoendo durante 10 dias sem futebol, durante a data FIFA, 2 derrotas e um empate, ou 3 derrotas, ainda mais antes de um jogo muito importante para o ano do Fluminense e para a história do Fluminense, né? Espero que a gente ganhe esse título, que é as quartas de final da Copa do Brasil, jogo onde eu acredito muito que a gente, na nossa casa, no Maracanã, com a nossa torcida, a gente vai reverter. Então hoje é um jogo muito importante para isso. É dia do Fluminense chegar nessa tal vila mais famosa do Brasil e conseguir ganhar, botar o Neymar no bolso, botar o peixe na brasa e voltar com os 3 pontos na mala. Então tudo que você precisa saber desse Santos e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, a gente vai falar agora, logo após a vinheta, tá? Vamos começar esse pré-jogo. Antes de começar esse pré-jogo, vou pedir para você, por favor, se inscreve no canal se você não é inscrito e deixa o like que ajuda muito, tá? Estou em Santos nesse momento, né? Cheguei ontem à noite em Santos para fazer a cobertura desse jogo aqui para vocês. Então deixar o like, se inscrever, ajuda muito no nosso trabalho. Então faça isso, por favor, tá bom? O Fluminense abre essa rodada do Brasileirão na 9ª posição com 27 pontos. E por que é importante demais ganhar o jogo de hoje? Todo jogo para o Fluminense é importante ganhar. Mas por que é muito importante o jogo de hoje? Porque esse meio de tabela está muito embolado, né? Tem 2 grupos nesse meio de tabela ali onde o Fluminense se encontra. O grupo de cima, que é formado por Botafogo, Mirassol, São Paulo e Bragantino, que eles abriram a rodada entre 32 e 30 pontos. O Botafogo já jogou ontem, já ganhou, né? Mas eles abriram a rodada entre 32 e 30 pontos, que é um grupo que está na briga ali pelo G6. E tem um grupo ali de baixo, que está entre 24 e 26 pontos, que é formado por Ceará, Corinthians, Atlético Mineiro, Inter e Grêmio. Eles estão entre 24 e 26 pontos, um grupo muito perto da zona de rebaixamento. E esse jogo, assim, para essa rodada, define se o Fluminense vai ficar com essa metade aqui do bolo ou com a metade de cima. Então é importante demais a gente ganhar na Vila Belmiro no jogo de hoje, 4 horas da tarde. Então hoje é ganhar até para a gente se distanciar, nem chegar a ter esse papo de ficar perto do Z4. E falando em Z4, vamos falar de um time que está no Z4, brigando pelo Z4 a temporada toda, desde que começou o Brasileirão, que é o Santos. Vamos falar como o Santos vem para esse jogo de hoje. Vamos falar sobre o Santos, como é que o Santos vem para esse confronto de hoje, né? No nosso histórico com o Santos são 108 jogos, 43 vitórias, 41 derrotas e 24 empates entre Fluminense e Santos. E dos últimos 10 jogos que a gente enfrentou o Santos, a gente perdeu apenas uma vez. Então vivemos um bom momento para enfrentar o Santos, espero que a gente continue no jogo de hoje, né? O Santos abriu essa rodada na 15ª posição com 21 pontos. É um campeonato brasileiro muito ruim do Santos e ele vem de 2 derrotas. Uma dessas 2 derrotas, aquele vexame no Morumbi, né? Eles botaram o jogo pro Morumbi para encher, para usar a torcida da capital de São Paulo e tomaram de 6-0, que ocasionou a demissão do Kleber Xavier, que vinha fazendo um trabalho muito ruim, a gente precisa lembrar disso, né? Porém, contrataram o técnico Vojvoda, que foi mandado embora do Fortaleza, e assumiu o Santos e estreia contra quem? Sim, contra a gente. Não acho isso bom. Geralmente, quando tem o técnico novo estreando, os jogadores querem mostrar um pouco mais de serviço, e é isso que acontece, vai acontecer hoje na Vila Belmiro. Espero que esse serviço que eles queiram mostrar não seja suficiente para atrapalhar os planos do Fluminense de voltar com os 3 pontos para o Rio de Janeiro. O Santos, no começo dessa temporada, fez todo um alvoroço para a volta do Neymar, e com razão, um grande ídolo deles, um grande ídolo do futebol, né, um grande jogador do futebol, acho que da geração dele foi o maior jogador brasileiro, mas vem fazendo uma campanha tão parecida com a do Neymar, né, uma campanha muito deprimente, igual na volta do Neymar. O Santos foi eliminado pelo Corinthians no Campeonato Paulista, foi eliminado pelo CRB na Copa do Brasil e está brigando no Z4 desde o começo do Campeonato Brasileiro. Então é um ano muito ruim. Quando a gente vai pensar em jogadores de destaque, assim, o ano do Santos é ruim e o elenco também é muito ruim. Então o destaque sim vai ser o Neymar, que volta hoje, lesão, mais uma das lesões dele, deve voltar contra o Fluminense, como voltou no primeiro turno também, né? O Neymar, na temporada, ele só tem 19 jogos. E mesmo assim ele tem 6 gols e 3 assistências. Então são números bons, apesar do ano estar muito abaixo do que esperavam, né? Eu diria assim, né? Mas eu achei que ele ia jogar mais, que ele está jogando também. Mas a lesão também, e não vem mostrando bom futebol. Mas o mais interessante disso tudo é que vale a gente lembrar, né? No jogo de ida no Maracanã, Samuel Xavier entrou na mente dele, e ele entrou no bolso do Samuel Xavier, a gente ganha até inclusive com gol do nosso lateral que não joga hoje. Então hoje o Renato escolheu um outro jogador para entrar na mente dele, para anular o Neymar, que não é uma coisa muito difícil entrar na mente do Neymar, né? Ele parece uma criança de 12 anos. Então assim,
O Fluminense, o Renato deve trabalhar, porque o restante do time é muito fraco, tá? Porém, tem vários jogadores conhecidos. Tem o Brazão, que é um bom goleiro. Tem o Zé Rafael, que chegou a ter momentos ali negociando com o Fluminense. Tem o Tiquinho Soares. São jogadores que são conhecidos, mas não vivem boa fase. Acho que o Brazão, sim, é um bom goleiro. Mas de resto, não são tanto o Zé Rafael como o Tiquinho Soares. Acho que já tiveram momentos melhores. Então, acho que o destaque do time, sim, é o Neymar hoje. E espero que passe uma vergonha, assim como passou no Maracanã, jogando contra o Fluminense, tá? Sobre o jogo histórico, para quem acompanha aqui o pré-jogo, eu sempre escolho um jogo pra gente falar ali entre o Fluminense e o adversário dele. E aí eu vou jogar sardinha, literalmente ali, pra Vila Belmiro, assim, né? 3-0 no final de 23, final do Brasileirão 23, o Fluminense cagando o Brasileirão. É um jogo muito bom, um jogo onde todo torcedor do Fluminense que lembra agora vai falar que é o jogo do Martinelli. Martinelli faz o primeiro gol, no primeiro tempo aí, no chute de fora da área. No segundo gol é uma cabeçada do John Arias. E no terceiro gol, uma jogadaça, o Arias dá pro Martinelli. Martinelli dá um passezaço pro Germancano, que faz 3-0 e é uma goleada no Santos aqui na Vila Belmiro. Estarei na Vila Belmiro hoje e espero vivenciar isso, tá? Mas para vivenciar isso, o time do Fluminense tem que jogar bem e o time do Fluminense vem a campo com esses jogadores, com essa ideia que eu vou falar agora. Como vem o Fluminense pro jogo de hoje, né? O Campinho aparecendo com o provável time do Fluminense, que vai a campo hoje na Vila Belmiro, ganhar do Santos, assim a gente espera. E a gente comemorou no último jogo que o Renato estava com todos os jogadores disponíveis e não durou um jogo, né? Samuel Xavier sai machucado no jogo contra o Bahia e foi diagnosticado com uma lesão grau 2 na coxa, deve ficar de 4 a 6 semanas fora. Mesmo com os milagres do Filé, ele não joga no próximo jogo já na volta ali da Copa do Brasil, mas espero que o Filé consiga reduzir esse tempo, porque é um jogador muito importante. Além disso, Canóbio está suspenso, e vamos lembrar à toa, né, porque o juiz inventou uma expulsão do Canóbio no jogo contra o Bragantino, inventou um amarelo, né, e ele estava pendurado, e também o Fuentes pendurado, mas aí é banco, acho que não muda muita coisa, está suspenso também, então não muda muita coisa. E Nonato não pode jogar, esse tem debate, tá? Nonato não pode jogar porque ele é jogador do Santos, veio pro Fluminense, então a questão de contrato, não joga a partida de hoje. Então a provável escalação do Renato Gaúcho é meio hoje difícil da gente adivinhar e ninguém cravou, nenhum setorista cravou essa escalação. Então a gente vai de Fábio, Guga na lateral direita, Thiago Silva e Freitas ou o Ignácio e uma pitada de Igor Rabelo, né? Vou falar disso daqui a pouco, mas deixa só o Ignácio aqui ou o Freitas aqui na nossa arte, tá? Na lateral esquerda, na teoria, René. Existe uma pequena possibilidade de Fidel jogar direito e o Guga fazer a esquerda. Mas não acho que o Renato venha com isso hoje, mas vale aqui eu falar as possibilidades. Na meiuca tem Martinelli e Herculles, que acredito que os dois jogam. E aí, no lugar do Nonato, que seria o nosso meia, tem a opção Ganso, Acosta, Lima, ou Bernal ainda, né, para fazer uma trinca de volante. Eu diria que vou deixar aqui Ganso e Acosta, que para mim são as opções mais fortes de entrar no jogo de hoje. Lembrando que Ganso é um menino da Vila ali, então conhece bem os atalhos da Vila Belmiro. Na frente, Canóbio não joga, provavelmente vamos de Soteldo, tem uma chance de Vicente Moreno, mas eu acho muito difícil. Kevin Serna e Everaldo Cano, é uma dúvida ali no ataque que a gente tem também. Então é um time que tem 250 pessoas aqui, vocês estão vendo, mas a gente vai ter que debater isso 1 a 1. É o que eu prefiro, o que eu acho que o Renato vai, vamos debater agora 1 a 1, tá bom? No gol, Fábio aparecendo aqui do meu lado, sou repetitivo mesmo, não me dá dor de cabeça, não me dá problema. Fábio é um goleiro que a gente confia muito e é o goleiro ali, não tem BO nenhum com o Fábio, a gente pode passar rápido por isso. Na lateral direita é aquilo, o Guga, muita gente colocou o gol na conta do Guga, eu sou bem sincero, cara, acho que o Guga dá um bote ali, talvez um pouco infantil, mas em questão de recomposição ele foi o único que estava atento. Para mim é muito mais erro do gol do Thiago Silva, do Freitas e do Herculles. Principalmente do Thiago Silva, para mim, que falha muito ficar acompanhando. Mas, enfim, Guga vem oscilando muito. Quando a gente, apesar de jogos importantes na passagem dele do Fluminense, quando a gente precisou, ele deu conta, mas teve jogos muito ruins, como foi o Red Bull Bragantino no último jogo do Brasileirão, e principalmente o Morumbi também. Os dois jogos ele joga muito mal. Mas deve ser o Guga aqui, tá? Não vou gastar tempo só com ele. Lembrando que tem aquela opção de Guga para a esquerda e jogar o Fidel, que é, por exemplo, que eu queria muito, tá? Queria ver Fidel jogando hoje na Vila Belmiro. Na zaga, Thiago Silva e Freitas. Eu vou colocar Freitas e o Ignácio aqui, os três estão aparecendo, tá? Eu acho que ele vai, Thiago Silva, até porque não tem por que poupar, porque tem uma data FIFA depois, são 10 dias sem Fluminense jogar, e ao lado dele o Freitas vem muito mal. Eu queria muito que o Ignácio jogasse, ou até mesmo o Igor Rabelo. Coloca o Igor Rabelo aqui também, bota uma galera aí, dá seu jeito, Lucas. Porque o Igor Rabelo foi contratado só pro Brasileirão, né? Confesso que se não existisse o jogo do Bahia no próximo dia 10, eu iria de Igor Rabelo.
mas talvez eu queira dar a rodagem e ritmo de jogo pro Ignacio, que é quem eu queria que fosse titular, porque o Freitas, para mim, vive uma fase horrorosa. E aí eu acho que pelo menos no mínimo o banco ele tem que pegar. Na lateral esquerda, provavelmente René. Que, assim, para não passar batido, vale comentar. Bom, a gente viu alguém bater escanteios bem depois de muito tempo no jogo contra o Bahia. É muito pouco, mas também não chegou a falhar diretamente, mas vem oscilando muito desde essa volta dele também, mas hoje não tem influência. A não ser que o Guga jogue ali, mas já falei, já tá repetitivo isso, tá? Na meia, Martinelli e Hércules. Essa aqui é a dupla que a gente depende desses caras jogando bem. Esses caras fazem a diferença demais. Espero que o Martinelli tenha uma atuação tão boa quanto ele teve em 2023 no Brasileirão, no 3-0 aqui. E na frente, aí vamos às opções, tá? Vou colocar as 3 opções aqui principais. Vou descartar o Bernal, que eu acho que não é uma opção, até porque não vem num bom momento. Não acho que não é que vem num mau momento, vocês entenderam, tá? No último jogo ele me irritou um pouquinho. Vou com as 3 opções, tá bom? Coloca aí pra mim aí, Lucas. Lima, Acosta e Ganso. Por que eu coloquei os 3 e eu tenho muita dúvida em saber o que o Renato vai pro jogo de hoje. Porque se você parar para analisar, o jogador mais próximo ao futebol do Nonato, e eu não estou dizendo se isso é um elogio ou não, mas é o Lima. O Lima é esse cara que não é volante, não é meia, é uma coisa meio... Eu sei que você é maldoso, vai comentar aqui, não é nem jogador, mas eu acho que tem isso, né? Acho que o Lima é o que mais se aproxima. O Ganso é o cara mais técnico, mais tempo de casa, são 7 temporadas. Os últimos jogos que o Ganso entrou bem, jogou bem. Então acho que é um cara que, por mim, eu queria o Ganso titular hoje. Mas acho que pode pecar no ritmo de jogo, ali na parte física. E aí ele pode optar pelo Acosta, que jogou muito bem contra o Red Bull Bragantino e é um cara mais rápido. Então eu juro que eu não faço a mínima ideia. Para mim, sim, tá 33% para cada um desses 3 pro Renato usar no lugar do Nonato, tá bom? Confesso ter muita dúvida. Na ponta direita a gente não vai ter o Canóbio, e é um cara que vinha muito bem, inclusive contra o Bahia, para mim jogou bem, apesar do gol que ele não poderia ter perdido. Eu acho muito difícil o Renato não ir de Soteldo, é o queridinho dele. E apesar de todo o meu ódio que eu tenho à contratação do Soteldo, acho que os últimos 2 jogos ele entrou menos ruim, entrou bem. É porque ele vinha entrando muito mal, ele entrou bem nos últimos 2 jogos. Nada que mudou uma partida, mas conseguiu acertar alguns lances ali na reta final quando ele entrou. Provavelmente, ainda mais que... Vamos contar com a lei do ex? Deve jogar ali, mas eu sei que eu e você, todo mundo estava curioso para ver o Santi Moreno jogar mais, espero que ele tenha mais rodagem no segundo tempo. Na outra ponta, Kevin Serna, que é o cara do escape, ele é o cara da velocidade, e a gente vai usar muito o Serna hoje. É recuperar a bola, entregar para o Serna para esticar na Vila Belmiro e conseguir fazer uma ligação ali para o atacante, para o centroavante, ou ele mesmo finalizar e criar a chance de gol. E na frente, Everaldo e Cano. Acho que o centroavante do Brasileirão é o Germancano, tá? Pro Renato. E também iria de Germancano. Acho que a gente já deu muita moral pro Everaldo, com razão, então a gente eu fico muito à vontade de criticar o Everaldo. Para mim o Everaldo tá no momento ruim de novo, Germancano para mim titular na partida e joga hoje no Vila Belmiro, assim espero, mas pode ser qualquer um dos dois. E no banco o Renato Gaúcho, que não pode ter outra sequência, né? O Renato Gaúcho já teve uma sequência de 5 derrotas quando voltou no Mundial, tem uma sequência ali entre o jogo do Vitória e o jogo do Atlético Mineiro, do Brasileirão, vocês lembram? Tem aí União Espanhola no meio disso, tem jogo contra o San José, que a gente perde, tem jogo contra o Botafogo. É uma sequência de 7 jogos que ele só ganha 2 jogos. Então, assim, é uma fase ruim e agora a gente já tá na segunda derrota. O Renato não pode entrar, mesmo com a forma que a gente exalta fases boas do Renato, ele não pode entrar de novo numa fase ruim, então o jogo ele tem que ter muita atenção, tá bom? Esse é o time do Fluminense. Eu vou fazer uma pergunta pra você deixar no comentário. Quem você escalaria no lugar do Nonato? Que eu acho que é a maior dúvida. Lima, Acosta ou Paulo Henrique Ganso, tá? O Lescano, não vamos entrar nessa, né? Não tem chance de o Lescano entrar hoje. Falar das odds de hoje, KTO. A KTO parceira aqui do canal, faz com que a gente possa estar viajando. Sabe, você gosta que a gente está viajando pra caramba em todos os jogos? Pô, até que enfim, alguém cobrindo o Fluminense em todos os jogos no estádio? Clica nesse link aqui embaixo da KTO, faz seu cadastro, isso ajuda muita gente. Se vocês soubessem como ajuda, cara, putz, ajuda demais a gente renovar o contrato e continuar com um parceiro forte como a KTO. Odds para o jogo de hoje, tá aparecendo aqui, o Fluminense não é o favorito para a KTO, tá pagando 3, Santos pagando 2,35. Acho que é uma odd de valor. Mas eu fui mais cauteloso e a minha aposta é boa, tá? Botei R$10 aqui. Fluminense fazer um gol na Vila Belmiro e mais de 3 escanteios e meio Fluminense. Ou seja, 4 escanteios ou mais Fluminense e um gol. Tá pagando 2,18. Achei uma odd boa, vem comigo, tá bom? Lembrando, não invente de apostar dinheiro que você não pode perder. Não invente de apostar dinheiro que você tá guardando pra alguma coisa. E para maior de 18 anos, tá? Tenha responsabilidade.
Tá bom? Combinado assim? Mas clica no link aqui e faz seu cadastro. Vamos agora falar da arbitragem do jogo de hoje. Árbitro de hoje, o senhor Wilton Pereira Sampaio. Eu conheço, você conhece. Não gosto de nenhum árbitro, gosto de falar sempre isso aqui, não gosto de nenhum árbitro. Se árbitro é ruim, se é da CBF é ruim, se é da Conmebol é pior ainda. Mas só para levantar o histórico faz parte aqui, né? São 38 jogos que ele apitou, 18 vitórias, 11 derrotas e 9 empates. Um histórico melhor do que o senhor Klaus, que foi o último, que é bizarro o histórico do Klaus, né, com a gente. O cara apitou 40 jogos e a gente ganhou 10, é um negócio meio surreal. Pelo menos o Wilton Pereira Sampaio faz mais sentido os números. Esse ano ele apitou 2 jogos, Fluminense e Juventude no Alfredo Jaconi, 1-1, gol do Hércules, e apitou o jogo contra o Bragantino, estreia do Renato Gaúcho, gol do Lima e do Martinelli. Não lembro de passar raiva, tá? No recorte recente desse ano, ele apitou esses 2 jogos, empatamos um, ganhamos outro, que continue assim pro jogo de hoje, tá bom? Galerinha, hoje às 2 horas começa a transmissão direto da Vila Belmiro, tá? Eu, o JP narrando, Rafael Siqueira, Dedéu Nelei e Cauã Tinoco. Estamos com 5 pessoas na Vila Belmiro, tá? O Vitor Lessa vai entrar de casa também e trabalhar, tem toda a equipe externa, vai fazer nosso intervalo ali também, equipe toda trabalhando para entregar para vocês um bom pré-jogo, uma boa transmissão e um bom pós-jogo. Dá essa moral pra gente, tá? Pô, 5 pessoas. Aonde você já viu uma transmissão cobrir o Fluminense, uma equipe cobriu o Fluminense com 5 pessoas fora de casa? Então, assim, a gente fez, na verdade, a gente já fez isso, né? Contra o Corinthians, que a gente ganha de 2-0 esse ano. Eu acho que a gente botou até 6 pessoas. Enfim, 5 pessoas amanhã e na Vila Belmiro. São 5 mesmo? É isso, eu, JP, Rafael, Cauã e Dedé Nelei. 5 pessoas fazendo essa cobertura. Então, mais uma vez, deixa o like aqui, se inscreve no canal, comenta lá o que eu pedi para quem vai entrar no lugar do Acosta, Ganso ou o Lima. E dá moral pra gente, 2 horas. Espero vocês aqui no pré-jogo, tá? Tamo junto, até a próxima, valeu.